Galera, hoje é dia de jogo difícil para o Vasco da Gama, vai enfrentar a equipe do Fortaleza, o Vasco vai jogar em casa, vai jogar diante do seu torcedor, mas não vai ser uma partida fácil, é contra o Fortaleza tá de olho, tá com a cabeça totalmente na final da Sul-Americana, mas todo mundo sabe que o Fortaleza tem sido uma equipe muito embaçada, tem complicado as equipes, né? E hoje, partida no Rio de Janeiro, né? O Vasco tem vantagem de jogar em casa, jogar no seu estádio, né? E eu acredito que o Vasco tem um pouco de vantagem pelo fator casa, né? Essa é a minha opinião. O fator casa leva o Vasco um pouquinho à vantagem, né? E o Vasco precisa vencer. Não tem outra opção hoje pro Vasco contra o Fortaleza. É vencer, né? Porque um empate já seria ruim pro Vasco. Aí o Vasco poderia ficar mais uma rodada na zona de rebaixamento, isso não seria bom. O Vasco precisa vencer para poder sair da zona de rebaixamento e secar para algumas equipes que estão acima dela, né? Então hoje é o jogo que o Vasco não pode errar. Não pode. Agora é a parte final, a reta final do campeonato, de o Vasco não tem mais aquela vantagem para errar. Não tem vantagem nenhuma. O Vasco estava fora da zona de rebaixamento. O último jogo, se o Vasco vencesse, o Vasco ficaria tranquilo. Mas acabou que o Vasco voltou para a zona de rebaixamento. Vamos acompanhar aqui, galera, o debate falando sobre esse jogo do Vasco contra o Fortaleza. E também vamos acompanhar a escalação do time do Vasco. O Payet vai ser titular hoje no time do Vasco. Está às vésperas aí da Sula. Mas o Fortaleza hoje é o time que precisa, inclusive, pontuar para continuar na briga pela vaga na Libertadores, já que ainda não ganhou a Sul-Americana, então essa vaga ainda não está garantida. Mas, Pedrão, é noite de Payet. Titular hoje. 10 já dias foi depois de contra o Curitiba, treinar. Só treinou. Só treinou 10 dias. Treinou, tá... bate na bola. Vai lá. É isso aí. Capricha. É noite de Payet? Não, mas eu queria entender um pouco essa sua exaltação. Não, exaltação não. É porque o Payet, a gente tem visto que fisicamente está sofrendo com os jogos, com o ritmo dos jogos. Ficou 10 dias treinando agora. Parece um folgou também. Não, teve pouca folga. Pode ir. Pode ir o Pedro lá que eu interrompi. Borrifei o Pedro. Esse negócio de tempo para treinar é complicado. Para alguns treinadores é dramático. Por aí. Mas eu acho que o tempo, no caso do Vasco, e a gente precisa pegar a amostragem, para não falar recorte, quiser ficar bravo. Muda para amostragem. A amostragem anterior. A amostragem anterior falava sobre um bom trabalho do Ramon e do Filho, da comissão técnica do Ramon Dias. Sim. De quem Rafael Prata é muito fã. Muito fã. Era do Pelado Dias. Eu não posso ver ele nos corredores da TV que ele está exaltando o Pelado Dias. Então, é um cara que mostrou que sabe trabalhar esse elenco, que entendeu limitações, capacidade que esse elenco pode dar. O Vasco teve sim uma oscilação de rendimento nos últimos jogos. Eu acho que esse tempo é proveitoso. Mas, ao mesmo tempo, Payet será titular contra o Fortaleza. Sim. A informação de que o Payet será titular não é uma garantia de que o Vasco está muito mais forte ou que o Vasco tem soluções para todos os problemas. Contratou ele para isso, né? Precisa entender onde ele encaixa o Payet. Onde o Payet foi tentado, ele exatamente não correspondia. Então, acho que isso é o fundamental. E a grande questão é, entendeu-se que ele não vinha rendendo, que você vai colocar ele onde ele vai te entregar o melhor futebol? Eu acho que o Ramon Dias entendeu. Eu acho que o Vasco descansa, é um time que não é falta de disposição, não é falta de entrega, isso o torcedor não pode reclamar, é muito mais uma questão de encaixe. Agora, ele tem um desafio complicado. É um Fortaleza. Ah, mas o Fortaleza está focado na final da Sul-Americana? Também. Mas é um time que trabalha, assim como o Vasco na última janela, e sabe, esse time, quando tem tempo para trabalhar, ele vai bem. E é aquela história que a gente conversa com muita gente de comissão técnica, né? Não adianta também poupar todo mundo para o jogo lá do dia 28. Você tem que rodar, você tem que acostumar esse time. Então a missão do Vasco não é fácil não, Irã. Ah, mas tem o Payet. Payet precisa estar colocado onde ele rende melhor, que não foi o que aconteceu nas últimas partidas, e com um time bem posicionado. E quem não tem hoje? Rafael Prates? Paulinho Paula. Isso é problema. É mais problema, isso que eu ia falar. A queda do time passou a queda dele também, né, sim. Pedro? Mas aí eu acho que você tem uma questão que você pode corrigir. A queda do Paulinho talvez possa dialogar com algo físico, de intensidade que ele tem. Esses 10 dias poderiam corrigir. Eu acho que é mais problema você não ter o Paulinho do que mais solução você ter o Payet. Você acha? Acho. O Payet ainda causa dúvida, né, William? Porque, assim, o Vasco viveu realmente uma arrancada muito boa. Até aquela goleada contra o Coritiba, o time conseguiu ganhar e conseguia jogar bem, dominar os adversários. Já na vitória contra o América, o Vasco escapou no primeiro tempo, quando jogou mal. O América fica com 10, o Jair faz o gol aos 48. E depois veio a derrota para o Santos e o empate contra o São Paulo, que o time realmente, eu particularmente, não gostei. Acho que o Vasco teve São Januário, teve um caldeirão. O primeiro tempo contra o Santos é uma loucura. Você vai falar, terminou 3-1 pro Santos. O final foi 4-1. Jogou melhor que contra o América no primeiro tempo. E tomou 3-1 com 2 gols em um minuto e meio. Eu ia falar. Eu também tenho dúvida em relação à ausência do Paulinho. Acho que a queda do time passou muito por uma queda do Paulinho também.
E o Payet a gente vai ter de ver, porque o Payet no Vasco ainda não foi o Payet que a gente sabe que tem condição de jogar. Bate muito bem na bola, tem muita qualidade técnica, mas fisicamente ele tem dificuldade ainda. Às vezes o jogo é muito rápido para ele, é muito puxado para ele. E o Fortaleza é um time que com a bola é muito rápido. No Fortaleza se encontra, o Vojvoda gosta de 3 ou 4 jogadores perto da bola de um lado, 3 ou 4 jogadores perto da bola do outro. É um compromisso difícil, muito complicado para o Vasco, mas muito importante hoje em São Januário. Olha a cara do Rodrigo Bueno, cara. Não gostou de nada. Tá pensando? Payet, você gosta. Cara, eu não vou discordar de você para falar besteira que você quiser, cara. Eu não vou discordar de você, você está do meu lado, cara. O lado da Mas eu acho que você discorda da mesa. Você acha que a presença do Payet já... Cara, o Payet é diferenciado. Eu costumo usar esse termo, né, até de forma irônica, né, várias vezes, mas o Payet é diferenciado. Cansei de comentar o jogo dele e ele é fumaça, ele é eletricidade, ele é alegria nas pernas. Entendeu? Ele é um cara que é legal pro futebol brasileiro. O torcedor não só do Vasco, claro, o torcedor do Vasco tá pensando nos 3 pontos, precisa e tal. Mas ele é um jogador lúdico. Entendeu? Lúdico, fumaça, alegria nas pernas. Sabe, então assim, ele é algo que falta ao futebol brasileiro. Eu fiquei encantado, por exemplo, com o Rames Rodrigues, de ver o Rames Rodrigues jogando aqui no São Paulo, ou no Morumbi, né, eu moro lá perto. Ah, sim, você mora lá perto. Aí você vê o Rames Rodrigues e fala... E ele fez um golaço agora, né? Você fala, cara, o Rames não tem nível pro futebol brasileiro hoje, entendeu? Você tá muito encantado assim com um lançamento então, bonito e um toque bonito. E o restante do jogo? E o Payet não precisa estar... lançamento bonito. Então, mas o Payet não é um cara que precisa estar 100% em forma, fininho, para fazer a diferença no futebol brasileiro. Então é um cara que eu gostei muito. Eu não pude ir até o aeroporto lá, recebê-lo, né, fazer a festa. Não foi. Mas ele, além de tudo, essa parte técnica, ele é marrento. E eu adoro o cara mascarado, o Ibrahimovic. Ele vai jogar bem? Vai, é marrento. Então, pô, ele tem tudo pra ajudar o Vasco a salvar o Vasco, que eu já falei aqui, né? Vasco não rouba rara, né? Isso. Eu falei aqui. Vasco não rouba rara. Acho que foi o Ramon, mas tudo bem, você tá dizendo que foi você. Eu repeti, né? Eu fiz o que eu... E o Payet, eu acho, cara, que vai ajudar isso e ele tem um potencial para ser ídolo vascaíno enorme. Por esse perfil dele, além de jogador de bola, mas além disso ele já tem essa, né, essa postura mais... Não sei marra, tal, o que às vezes é legal, né? O Edmundo, um dos grandes ídolos vascaínos, tinha uma marra. O Romário tinha marra. Mas aí é o Romário, Payet. Não, eu sei. Mas no universo, como diz o Pedro, não dialogam. Não dialogam. Tecnicamente, olha os jogadores do Vasco nos últimos anos, o Payet sobressai. Entendeu? Então é um cara que eu gosto. Eu podia pensar, o Vasco está sofrendo, o time tem limitações, tem problemas e tal. O Payet é a cereja. Não do bolo, né? Eu falo sempre do barco, né? Para não falar outra coisa. Do barco do Vasco. Ele é tudo de bom. É cada susto, hein? Eu vou te contar. Não, é que algumas vezes no programa... O cara termina o programa. Por favor, é tudo de bom. Água. Puro não dá. Eu acho que assim, eu entendo o lado que assim, o senhor é um jogador que lança muito bem, chuta bem, bate escanteios como ninguém. Isso tudo impressiona. Agora, o jogo tem 98 minutos. Não adianta assim, o Payet, ele bate muito bem na bola. Tá, ele lançou muito bem uma jogada. Mas você sabe, ele já tá pensando nos acréscimos. Já tá colocando tudo. O jogo tá demorando. Não, 98 não dá uns 100 minutos. Aí o que acontece? O Payet lançou muito bem. Tá, mas ele lançou muito bem uma jogada. E as outras do jogo? Essa uma jogada que ele lança bem, outra dá coisa, em gol, acabou. Agora rapidinho, sério. Já não ajuda? Equilíbrio, Zé. É melhor ter ou melhor não ter? Você precisa entender que você quer ter o Payet com bola e como você equilibra o time para não necessitar dele sem bola. E que o jogo sem bola tem, segundo prazo, 98 minutos. No mínimo, Zé. Tem jogo que tá demorando 3 horas para terminar. Alguns, então, aí estão sofrendo. Eu também acho. É um jogador que tem um toque diferenciado, que tem um negócio, mas isso não dá garantia de vitória sempre. Isso acontece muito lá na pelada. Tem um pessoal que tem um toque diferenciado, mas não marca ninguém. Entendeu? Isso aí não dá. Hoje no futebol, e o momento do Vasco não é um momento em que você pode se dar o luxo de você ter um jogador só com a bola nos pés. Tem que ser mais operário. Eu acho que o Payet, cabe também ao Payet, entender o momento. Entender o momento do Vasco. Às vezes não é dar uma chaleira, às vezes é dar uma corridinha a mais para fechar o espaço e depois você respira, né? Porque você ajuda o meio-campo que está assim, a recomposição. Aí com a bola nos pés, o meio-campo vai falar com a bola nos pés, o Payet é o melhor jogador do Vasco. Não acho, até agora. Não sei. Perguntando. Então quem que é? Tô perguntando. Ele tem com a bola nos pés, ele é o jogador que tem mais história com a camisa do Vasco. Não, isso Agora sim. a gente tem que falar do que é o Vasco atual. Sim. O Paulinho. Não é o Payet ainda, pode ser. É o Paulinho? Não é o Payet.
Eu acho que sim. A mudança do time passa pelo Paulinho muito por ele. E El Pirata, né? Que não podemos esquecer que tá Esse está sendo Pirata fundamental. é mais do que a bola no pé. É a disputa, É a bola na a rede, ocupação, como diz o outro. é a cabeça. Exatamente. É um entendimento do jogo. Às vezes o fora de série, ele precisa entender que ele é um exemplo também. Para muitos. Sim. Não é só no treinamento, no jogo também. No jogo, por exemplo, já cansei de falar aqui do Kaká no São Paulo. Aí eu vou além. Vou pegar um francês para dar um outro exemplo. Zidane. O Zidane era o cara que dava porrada, brigava, corria o tempo todo. E ele poderia muito bem, com a técnica que ele tem, ficar tranquilo. Só me dá a bola que eu jogo só quando eu quiser. E ele não fazia isso. Por quê? Porque ele entendia o papel dele. Eu acho que o Payet, ele sabe porque ele foi contratado. A forma, ele tem quantos anos? 30 e... Ele já tem acho que 35. Quem sabe dessas coisas é o Prates. Acho que é 35, 36. Eu vou ver aqui. Vê aí, Jogar naquele tio nosso. 36. 36 aninhos. 36 anos. Ele vem de um futebol que ele provavelmente ele jogou menos que os jogadores brasileiros aqui. Porque na Europa se joga menos. A história dele, se você buscar. Então, assim, dá para ele dar um gásinho ali, um pouquinho a mais, para ele poder ajudar nesse momento. E daqui a pouco, faltando 5, 6 rodadas, ele provavelmente, se ele correr um pouquinho mais, se dedicar um pouquinho mais, e eu não estou dizendo que ele não faz isso. Falando que entender o momento do time. Daqui umas 5 rodadas, 4, 5 rodadas, ele está tão bem fisicamente que ele vai conseguir fazer o que ele sabe, entendeu? E ser o jogador mais completo para os caras. Fez 46 jogos no ano passado. Sim. E aí vai ser muito Agora, mais importante. tinha uma perguntinha danada aí, na nossa tarde, eu acho legal, acho boa. Payet e Paulinho e Paula, podem jogar juntos, ou Caramba, PPP imagina. aqui, como é que é, hein? Payet e Paulinho e Paula. Podem. Podem. É o triplo Podem. P. PPP. Podem. Cara, poder Tem que ter o pode. Zé Gabriel. Então, peraí. Tem que ter Pode. cobertura do lado. Tem Então. que ter o Payet centralizado um pouco mais. Poder pode. Então, peraí, podem, mas não devem? Não, pode. Eu acho que tem chance. O Payet, pra mim, tem que jogar. O Payet, nesse time, se eu já dei minha opinião aqui, ele já tem que jogar. E Paulinho e Paula? Também. Então, Então pode. então Agora pode. precisa de mais 9, porque são 11. Cara, Foi bem, você me conhece, eu sou adepto do gosta carrossel. você gosta do carrossel. A preocupação mais O time marcação dos é com o outros você Zé. gosta. Quero ver no seu se você gosta do carrossel. O Pedro Marcelo. gosta mais do equilíbrio. Eu sou o cara mais ousado, né? Põe o provável Vasco aí de novo, por Vamos ver, favor. vamos ver. Vamos fazer um trabalho. Joga aqui pra fazer essa montagem. Porque hoje o Paulinho e Paula não vai jogar. Ok. Mas Joga o Marlon Gomes, né? com os dois, como fica Payet e Paulinho e Paula, como é que fica essa distribuição no Vasco? Quem sai? Eu acho que tem uma dúvida aí, porque o Praxedes também teve uma queda de rendimento. É. O Praxedes estava bem. Quando ele chega bem no meio campo do Vasco. O Marlon Gomes é um jogador um pouco mais dedicado para marcar, corre um pouco mais que o Praxedes. Acho que o Praxedes seria uma primeira opção aí, a ficha A. Será que pra sair. o Praxedes poderia, ver desse 4-3-3 aí, dependendo do jogo, dependendo do que pode acontecer, para um 4-2-3-1, e aí ele... Essa variação, por exemplo, Praxedes pelo lado esquerdo, Pode ser, Payet vem acho que por pode ser, dentro. pode também. Até para poupar o Payet de ter que acompanhar a lateral, pode também. essas coisas. Pode também. O que você acha? Hein, Monta aí, Pedrão. Eu acho que a preocupação é sempre qual vai ser a proteção de Zé. O Zé vai se aproximar um pouco mais para a esquerda com o Marlon para ajudar a cobrir. O Lucas Piton O tem- Piton já tem deficiências em cobertura. Então esse corredor esquerdo ele precisa estar muito bem coberto. Aí é o Payet por ali. É o Payet fazendo essa cobertura, essa recomposição. Não pode ser. Eu acho que vai vejo jogar por dentro. eu vejo o Payet jogando por dentro. jogar Por por dentro, dentro. uma articulação, finalização, beira de Mais área. próximo da área. Como diria o professor Calçado, na zona 14. Ai, Na zona 14. Na zona 14, com versatilidade. E você precisa privilegiar Zona a do Agrião qualidade. agora é zona 14, é isso? Não, a zona do Agrião é um pouco mais pra frente. A 14 é ali mesmo. Tem intermediária, tem intermediária. Preciso conversar com o professor Calçade, como ele entende tanto de zona, assim, zona 14, zona da... Ele sabe de bola. Professor, sabe de bola. professor, A universidade da Zona bola. terminal, Mas eu acho que zona 14, Precisa- zona 11, não é- zona 12,38. não é que o time vai correr, não é que o time vai correr pelo país, mas você privilegiar onde ele rende Você melhor. tem que aproveitar a com mais qualidade fôlego. dele. Então no meio. Mais É aproximado, a pezinho mesma na área, coisa. articulando e O Payet- chegando. Tá. O Payet Aí, então, peraí, quem sai pra jogar o Payet e o Paulinho e Paula? Não, acho que pode até Você jogar assim. Você põe o Você sabe, Praxedes mais do lado esquerdo. você troca o posicionamento. Só troca. Você Até deixa porque ele- as peças, me parece que as peças de hoje devem ser essas e têm que ser essas. Sim. Eu acho que é muito mais uma questão de composição. Tá. Mas é o que eu falo. Eu acho que o Ramon Dias está percebendo isso. Os últimos jogos do Vasco não estão te dando muita clareza sobre o que está rolando com o Payet e sobre o que não está rolando. Não acho que ele, Emiliano, seu filho, vão acabar insistindo numa de Payet fazendo recomposição. Que é aquela história do... O Ancelotti falava muito isso, o Tite também, da situação do Vini.
Você não pode querer que o Vini faça a recomposição quase que na linha da área de defesa, não é porque ele não tem condição de fazer, mas você precisa ele com fôlego, pegando a bola do meio para frente para explodir. Se ele tiver que explodir lá da linha defensiva, a perna tá... Essa é muito as grande. perninhas estão cansadas quando chega lá na frente. Ele já não tem esse fôlego, então ele precisa estar inteiro para pensar, para distribuir, para tem que colocar finalizar. ele próximo da área. E outra Onde coisa, ele é perigoso? com gente passando, com gente auxiliando. Aonde ele é perigoso? Próxima Estamos falando, bate bem na bola, assistência. Acho que Tem o bola primeiro, parada. foi o primeiro jogo que ele deu uma assistência pro. Acho que foi o Peck, não foi? Acho que foi logo no primeiro jogo, não foi? Peck. Ele deu uma assistência também. Ele... Não lembro. Não, acho que e sim. nos últimos jogos, ele tem servido bolas interessantes. Ou ele participa, ou ele chega. Eu acho que muitas vezes chega cansado da decisão dele, onde ele poderia chutar, acaba tentando mais um passe, ou tentando alguma bola que o jogador não acompanha. Ele já tem feito isso, quase sempre, quando ele cai nesse setor do campo. Quando ele cai nesse setor do campo para criar. Vamos colocar uma sequência aí do Vasco? Os próximos jogos do Vasco em casa. Em casa. São Janu. São Janu. O Vasco tem 27 pontos neste momento. Para chegar ao número mágico, encantado dos 45, ele precisa de 18 Tem uns pontos. amigos meus que estão fazendo até promessa para essa pontuação aí, William. 18 pontos. 18 pontos equivalente a 6 jogos. Coincidentemente, o Vasco tem 6 jogos em casa. Hoje é o Fortaleza. Depois, no final de semana, tem o Internacional, Botafogo, América, Corinthians e vai fechar sua participação no Campeonato Brasileiro em casa contra o Bragantino. Repito, Fortaleza, pedreira. Inter, pedreira. Botafogo, mel. Muito. América é a parte de baixo da tabela. Corinthians, nesse momento, está brigando mais para não cair do que para olhar para cima. E o Bragantino fechando ali, não sabe, o Bragantino vai para a Libertadores, o Bragantino está lá em cima. Sim. Dá para fazer 18 aí ou vai ter que buscar fora de casa? Não, tem que buscar fora de casa. Acho que fazer 18 aí ia ser muito otimista. Mas dá para ter um bom aproveitamento. Talvez 4 vitórias, 2 empates, alguma coisa assim, 15, 14 pontos. Se puder evitar aquela última rodada com o Red Bull brigando Exatamente. G4, Exatamente. Tem que ganhar a última rodada. E o próprio Corinthians também. Mas as rodadas finais, eu acho que elas são um pouco armadilha, porque é quase que um outro campeonato. Alguns times ali param na 8ª, 9ª posição. Claro que você tem vaga de Libertadores que às vezes vira uma fartura muito grande, mas as rodadas finais, as 2 últimas ali, a gente tem de ponderar muito. O Bragantino, não sei se vai chegar brigando para ser vice-campeão, hipoteticamente por um título, aí é outro jogo, né? Mas eu acho que dá para pensar em uma boa pontuação, uns 14 pontos, uns 13 14 de pontos. 18 ali, tendo que beliscar só mais 4 fora de casa? Aí tem que buscar fora de não, casa. hein? Vai ter Galera, a conta do Vasco, né, não pode ser pensar só em vencer os jogos em casa, porque não vai vencer. É complicado, acredito que o Vasco tem que contar também em vencer alguns jogos fora de casa. E também não pode chegar na última rodada precisando vencer, para poder não ser rebaixado, coisa que eu acho que não vai acontecer com o Vasco. Eu acho que o Vasco vai conseguir se safar bem antes aí da última rodada do campeonato. Né? E esse jogo é importante, muito importante mesmo para o Vasco. Né? O Vasco hoje enfrentando o Fortaleza. E a provável equipe do Vasco deve ser o Léo Jardim, né? Paulo Henrique, Lucas Piton, Léo, Maicon, Zé Gabriel, Marlon Gomes, Praxedes, Paier, Gabriel Peck e Verrete. Esse deve ser o time do Vasco, né? O Vasco não conta com alguns jogadores, né? O Mendel está convocado, Paulinho suspenso, Capasso e De Luca estão no departamento médico, galera. E esse é o time do Vasco, né? O Vasco que entra em campo aí mais tarde, né? 9h30 da noite, estaremos acompanhando tudo desse jogo e provavelmente teremos vídeo também falando sobre o jogo do Vasco e o Fortaleza, galera. E deixa nos comentários também a opinião de vocês. Vocês acham que o time do Vasco vai jogar bem com o Paier? Deixa nos comentários a opinião de vocês. E não esqueça também, galera, de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações também para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.